Então vamos falar mais um pouco aqui do caso da Cacau Show. A gente já falou disso, tem até corte postado. E vamos falar um pouco mais sobre a seita da Cacau Show que o nosso querido Ale Cacau Show tava reproduzindo, né? O nosso querido Ale Cacau Show tava aí expandindo seus negócios de seita. Então tem essa matéria aqui, ó. Franqueados da Cacau Show denunciam taxas abusivas e ameaças. Ex-parceiros relatam dívidas milionárias, práticas questionáveis e culto à personalidade do fundador. A rede nega as acusações. Então, o Ale Cacau Show ouviu relatos de franqueados da Cacau Show no final de maio. Houve choro, histórias de dificuldade ou quase falência, pedido de ajuda. O vídeo feito por uma pessoa presente mostra a reação do fundador e CEO da maior rede de chocolates finos do mundo. Do mundo? Deixa eu atualizar essa página para ver se tem o vídeo aqui. Não. Ele levou todos para o fundo da fábrica e, diante de uma fogueira improvisada, preparou um licor de cacau. Era um símbolo de que tudo daria certo. Ê, cacau cerimonial, hein? Para donos de loja que fazem parte da maior rede de franquia do país, não deu. Nas últimas semanas, a reportagem colheu relatos de taxas que eles e elas consideram abusivas. Dívidas, ameaças veladas ou diretas recebidas de consultores da empresa. Multas teoricamente inexplicáveis e culto à personalidade do fundador da rede. Todas as acusações são consideradas falsas pela Cacau Show, que tem mais de 4.600 unidades no país, segundo a Associação Brasileira de Franchising. Um dos 13 franqueados ou ex-franqueados ouvidos pela reportagem afirma estar com dívida de 2 milhões. Há quem diga ter acabado com as economias de uma vida. Um deles do Rio Grande do Sul, que inclusive é para onde eu vou na minha turnezinha. Tá pintando turnê nova, hein, Rio Grande do Sul? Caxias do Sul, Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo. Final de julho, tô chegando por aí, hein? Um deles do Rio Grande mostra a imagem de troca de conversas com o consultor da rede que explica os problemas causados pelas enchentes do ano passado e pede parcelamento das contas a serem pagas. Não existe possibilidade, abre aspas, não existe possibilidade de parcelar. Eu lamento pelo ocorrido nas enchentes. Imagino que não deve ter sido nada fácil. Mas, quando falamos de empresa e franquia, seguimos os padrões estabelecidos. Isso aqui ô chat, isso aqui é empatia. Isso é o puro suco da empatia, tá? Quase todos falaram a reportagem na condição de anonimato. Alguns dizem ainda fazerem parte da rede, outros alegam terem saído há pouco tempo e ainda têm dinheiro para receber, mas há os que temem algum tipo de represália. Eu fiquei 1 ano sem receber produtos porque me recusei a pagar a taxa do cacau, fiquei inadimplente. Não recebi produtos, mas os royalties de 50% sobre o estoque continuaram sendo cobrados. Assim como taxas de mídia, afirma Naira Alvim, que abriu uma loja da Cacau Show em Rancharia, no interior de São Paulo. Ela também é diretora da Associação União de Franqueados. Sob o pseudônimo de Helena do Prado, Naira é autora de uma trilogia sobre a Cacau Show, chamada A Doce Amargura, um caso de fracasso muito bem sucedido. Os 2 primeiros volumes estão à venda no site da Hotmart. O terceiro, segundo ela, deverá sair em julho. Os textos são dedicados a narrar a experiência dela como franqueada. Ela não cita nominalmente a Cacau Show, mas não disfarça as intenções. Pagávamos boletos sem ter recebido mercadoria, o destino de toda e qualquer cobrança indevida também estava lá no contrato. Nunca serão devolvidos em dinheiro, sempre em créditos. E esses créditos serão abatidos em boletos futuros, de acordo com o critério e a concordância da franqueadora. Bom, Ale Cacau Show, um grande de um arrombado, né? Podemos assim resumir? Um grandíssimo arrombado? Só para eu não ler tudo essa matéria até o final? Vamos ver o que mais temos aqui, ó. Vamos dar uma olhada no que diz essa moça aqui sobre as tretas da Cacau Show. Vamos lá. Após toda a repercussão dessa grande rede de franquias de chocolates, eu finalmente tenho a chance de falar tudo o que vivi durante 5 anos fazendo parte dessa rede e não ser taxada de fracassada. Afinal, são mais de 1.000 lojas ao longo do Brasil repassando. Será que o problema realmente é o franqueado ou a franqueadora? Nos 5 anos de franquia, já cheguei a ter 8 lojas. Não todas ao mesmo tempo, mas já montei 8 operações, sendo lojas e quiosques. Meu marido já fomos ameaçados, nós já fomos humilhados, nós já passamos por situações que eu, sinceramente, hoje olho pra trás e penso assim, como que eu vivi isso? Vou começar com a bomba. Eu fui multada em R$12.000 por descaracterizar um produto. Mas o que seria descaracterizar um produto? Uma barrinha escrito "Você é show", e essa barrinha foi feita para a campanha de Dia dos Pais. Nossa, papai, você é show! Passou o Dia dos Pais, não vendeu. Quais eram as chances de vender? Ou era isso, ou eu não iria vender o produto, porque ele é muito fumo. No intuito e O quê? Fumo?
desespero de vender esse produto, porque você não pode devolver para a fábrica, a gente tirou o chocolate escrito Você é Show da embalagem onde está escrito Pai, Você é 10 e vendemos ele em cesta sem a embalagem original, mas com a embalagem guardada caso algum cliente questione sobre a sua validade, que estava dentro da validade. Quem me aplicou essa multa de R$12 mil? O gerente regional, que seria a pessoa responsável por me orientar. Até porque eu entro numa franquia para ter o know-how deles, senão eu abririam a loja de bombons da Luísa. Ele viu esse problema em uma loja minha e foi em todas as outras para poder multar todas as lojas. Por isso, total de R$12 mil. E não teve advertência ou orientação. Foi multa e você tinha que pagar. Eu fiquei... Caramba, mas até qualquer outro tipo de fiscal, os caras avisam antes de multar. Mas lá na Cacau Show não tem essa palhaçadinha de aviso prévio, não. Lá o bagulho é multa direto. Fiquei mais Nossa, de um... como o Estado atrapalha o empreendedor no Brasil, né? É isso aí, né? Essa figura magnânima do empresário, né, chat? Que só quer ajudar, né? ano sem receber nota fiscal. Como Como meu é que é? ano sem receber... E você tinha que pagar. Eu fiquei mais de um ano sem receber nota fiscal. Alô, Receita Federal. Se procurar direitinho, hein? Se procurar direitinho as contas do Alê Arrombado Show, vai achar, hein? Como que meu fornecedor principal fica sem faturar produto pra mim por um ano e quer que eu sobreviva? Como? Vamos falar do dono da marca, que ele é um figuraço, né? Todo mundo conhece. Ele lança livros de aventuras e a vida dele e ele quer que você venda na loja. Você é obrigado a vender um livro que nem se você der de graça as pessoas estão querendo. Caralho. Olha, a gente já tinha falado sobre a ego trip do Ale Cacau Show. A gente já tinha falado sobre isso em outra oportunidade, na outra live. Mas realmente só melhora, hein? Só melhora. O cara, ele é dono... Não é que ele é dono de empresa, né? Ele tem um quintal. A Cacau Show é o quintal do arrombado, né? Pra ele brincar. É o quintal pra ele brincar. E aí você acha que ele tá ligando pro empresário, pro outro franqueado. Você acha que ele tá ligando. Você acha que ele tá ligando. Maluco de... Nossa, que raiva, mano. Quando chegam nas grandes campanhas, você é obrigado a abrir nos domingos, tanto próximo da Páscoa quanto próximo ao Natal. E se você não abrir, você toma multa. Nossa senhora, velho. A questão é que não é só você abrir a loja, você precisa ter vendas. Por quê? Se você não tem vendas, no sistema deles consta que sua loja não foi aberta. Agora imagina você no centro da cidade de Belo Horizonte no domingo, aonde o movimento tá lá na Feira Hippie e você tá na extremidade contrária, sem nenhuma pessoa passando. Você corre o risco de ser assaltado, você não é o dono da sua loja, você é funcionário dessa franquia. E se ela determina que você tem que abrir no domingo, você tem que abrir. Ah, mas aí tem que ter um PJ, porque PJ tem liberdade, né? Você faz seus próprios horários. Você escolhe a hora que você quer trabalhar. E teve uma vez que eu não tive vendas porque não tinha ninguém na rua e o meu consultor me pediu uma filmagem para eu falar o horário e a data para realmente comprovar a ele de que eu estava com a loja aberta, porque só as filmagens na câmera para ele não foi suficiente. Eles lançaram uma taxa do cacau devido ao alto preço que ele ficou numa época e sem informar previamente pela COF ou sem discutir, debater ou tentar repassar que seja uma parte desse custo ao consumidor, eles transferiram para os franqueados. E pasmem, essa taxa foi cobrada sobre produtos já produzidos, ou seja, antes da leva alta do cacau, e sobre o panetone É tipo aumento de combustível, né? Que antes de aumentar, já aumentou. de frutas que não tem o quê? Cacau. Ainda falando sobre panetone, vocês sabem que a validade do panetone ela é imensa. Só que em todas as lojas que você for dessa rede, o panetone vai vencer ou no final de janeiro ou no final de fevereiro. E não é porque ele vai vencer não, porque o panetone fica na Americanas o ano inteiro. É porque eles forçam o franqueado a não vender esse produto após janeiro. Ou seja, nenhum franqueado vai vender produto vencido. Mas ele não tá vencido, não sei se deu pra entender. E pra quem fala que não existe perseguição, existe sim. Meu marido uma vez participou de uma reunião, ele e o gerente regional. Aquele mesmo gerente que me deu uma multa de R$12 mil. Nessa reunião, a gente já tava com alguns boletos acumulados e queríamos da melhor forma tentar resolver a situação. Não estávamos recebendo produto, não estávamos, ficamos por um ano assim. E ele falou pro meu marido assim, por que você não vende esse carrão seu? Na época a gente estava com 5 lojas ativas e não era uma próxima da outra. A gente precisava de um carro grande, porque as caixas de Natal e Páscoa são enormes. Então a gente precisava Por que você não vende esse carro seu? Por que você não vai tomar no seu... Desculpa aí, pessoal da editora. Eu avisei.
um meio fácil. E a gente tinha uma estrada, depois a gente trocou numa Toro, só que ela era financiada. E ele não sabia disso. Sabe o que ele queria? Ele queria resolver a situação da franquia, da franqueadora, né? Que a gente pagasse o boleto. E assim, como que a gente ia pagar? Se a gente ia ficar andando a pé, de ônibus, ele não estava nem aí. Ele só queria resolver a parte dele, porque as pessoas são egoístas a esse ponto. Oxe, falou egoísmo, eu vejo a cara do Ale de Willy Wonka. Ale Wonka. A gente tá falando de uma franquia milionária, mas eles querem resolver só o problema deles. E você, que confiou na marca, que depositou tempo, depositou sonho, depositou investimento, depositou tudo, eles estão um pouco se lixando. E vai ter que ter parte 2, porque eu não risquei tudo aqui dessa lista. Chat, vai achando que o Ale Cacau Show tá milionário, bilionário, trilionário, sei lá, o quilhário que ele é. Vamos ver se ela postou a parte 2. Parte 2 da minha listinha de tudo que vivi durante 5 anos fazendo parte de uma grande rede de franquias de chocolates finos do Brasil. Vocês precisam entender que tudo que eles fazem dentro de uma franquia é uma manipulação. Existem os famosos testas de ferro. A famosa pirâmide do chocolate, pirâmide do cacau. Que tudo se resume a enfiar dinheiro no do Ale Wonka. Que vão contar pra vocês. Autônomo descobrindo que não é o dono do meio de produção. Ah, não vem com comunismo aqui na minha live não, pô. Que você entra, os casos de sucesso. Logo que eles estavam investindo, começou a dar muito ruim. Quando pensou em desistir, se transformou e virou uma borboleta e começou a voar. Existem essas pessoas. E eles são feitos para mostrar a você de que a franquia dá sucesso, mas ela não dá. Pessoas assim, que mostram uma realidade real. E além dos testes de ferro, também tem os famosos puxa-saco, que existem em todo quanto é lugar, né? Opa, e aí, chat? Quem do chat aí assume que é puxa-saco de patrão? Porque tem. Chat, vocês não mintam pra mim. Né? E eu vou dar um exemplo pra vocês logo que eu entrei do que aconteceu. Eu paguei a taxa de franquia, eu tinha um prazo pra escolher um ponto, que eu queria fazer uma loja do zero, eu não queria pegar uma loja de repasse. E quando eu tava tentando buscar uma loja do zero, numa avenida muito movimentada aqui de Belo Horizonte, lá na região de Venda Nova, eu apresentei, acho que sem brincadeira, uns 4 pontos e todos foram negados. E se você não abrir uma loja do zero ou não pegar uma loja de repasse nesse prazo, o valor que você investiu na taxa de franquia vai embora. Mano, que bizarro, cara. Que bizarro esse sistema do Ale Coco Show. Numa loja de repasse ali. Ó, já falei no outro corte e vou repetir. Se você é Cacau Lover, faça questão de cancelar o seu bagulho, hein? Faça questão de não ser mais um Cacau Lover, hein? Ficar dando dinheiro pra esse otário. Edifício Maleta. E logo depois abriram uma loja. Sabe onde? Na avenida que eu tava buscando. Ou seja, eles não aprovaram, não é porque o ponto era ruim ou por causa de todos os justificativos que eles me deram. É porque eles queriam dar aquele ponto que realmente era um ponto de sucesso para uma outra pessoa. Vou contar uma situação com vocês de uma que acarretou na outra. Olha só. Vocês sabem que o figuraça do dono da marca, ele além de possuir a fábrica, ele possui parques e hotéis. Fui convidada a ir em um dos hotéis, lá em Campos do Jordão, com tudo pago pela franqueadora. Mas a gente sabe que não tem almoço de graça. Quais eram as condições de você ter esse passeio grátis? Você abrir uma loja em 6 meses. Nossa. Como eu e meu marido já estávamos na pretensão, porque é uma lavagem cerebral que eles fazem, de que você tem que abrir mais e mais lojas. É lógico. Ô, chat, como é que o Ale vai construir o parque, né? Como é que ele vai fazer a Disney Brasil se os franqueados não abrir mais e mais loja e ele arrancar o dinheiro da galera? Só que quanto mais loja você abre, menos é o seu lucro. Gente, é difícil de tentar explicar isso. O pessoal uma vez comentaram no meu vídeo assim, se desse dinheiro não teria esse tanto de loja. Realmente eu concordo super, mas na época eu tava cega, eu tava sendo influenciada, eu tava sendo manipulada. Por que você vai abrindo loja? Porque uma não se sustenta, você vai abrir outra, que você pensa que você vai pegar outro... É o famoso pagar uma conta fazendo outra conta, né? Você pega o dinheiro daqui pra pagar ali, aí depois pega de lá pra pagar aqui. Ixi, isso aí é uma bola de neve, é uma bola de chorume. Do bairro com mais gente e tudo mais, quando você vai ver se não tá conseguindo pagar, você abre a terceira pra tentar resolver a situação, por fim você se ferrou nas 3 e começa esse bololô. E enquanto eles estão vendo que você tem condições, eles vão te aplicando. É isso, a Cacau Show nada mais é que o jogo do tigrinho pro empresário. Eles vão comer na tua mente até você perder todo o seu dinheiro e dar na mão do Coco Show. Até acontecer o que eu vou contar pra vocês agora.
Eu tive uma operação de um quiosque em uma rede de shoppings. Em Belo Horizonte é um shopping de classe A, É B. o tigrinho do eu chocolate. Tive um quiosque que performou por 6 meses de uma forma, assim, muito boa. Eles fazem um teste do ponto por 6 meses, logo depois você precisa virar oficialmente uma loja. Então, o que eu fiz? Passou o prazo de 6 meses, comprei os móveis fiéis para um ponto de quiosques e fiz essa mudança. Quem tá nesse ramo sabe que contratos em shopping de quiosques são só por 30 dias. Ou seja, ambas as partes podem reincidir nesse prazo de 30 dias. Quero sair 30 dias, eu devolvo o ponto. O shopping quer me tirar? 30 dias ele me tira. Sabe o que aconteceu comigo? Por um interesse mútuo do shopping e da franquia, eles me tiraram de lá. Por quê? Eles queriam fazer uma loja deles nesse shopping de público AB. Só que se eles fizessem isso e eu estivesse lá, precisavam comprar a minha loja. Para não comprar a minha loja, eles simplesmente, o shopping desfez o contrato comigo e eu tô com esse quiosque, inclusive, guardado até hoje lá em casa. E por que eles fizeram isso? Porque eles queriam uma loja lá, eles não queriam um shopping. E eles entenderam que o meu faturamento era suficiente para abrir uma loja. Mas veja bem que há uma diferença enorme entre faturamento e lucro. Faturamento não é lucro. O meu lucro nunca daria para pagar um aluguel de uma loja. O aluguel do meu quiosque era de 8 mil reais. O aluguel de uma loja lá é 20 mil reais. Tava tudo novo, tinha 30 dias que eu tinha inaugurado e eu tive que retirar toda a minha operação e sair fora. E pergunta se alguém da franqueadora me ajudou. E até hoje segue sendo o único shopping em BH sem essa franquia. Fechar esse vídeo, poderia até fazer uma parte 3, mas falando de um dos motivos de eu ter quitado todas as minhas dívidas, porque o resto tá tudo explodindo. Hoje eu acumulo uma dívida de mais de 2 milhões de reais. Nossa. Olha o que o Ale Cacau Show é. Oportunista, figura cebosa, nefasta, da pior qualidade, cínico, mentiroso e canalha. Gente, é muito difícil falar isso, porque é uma vida trabalhando, sabe? São sonhos envolvidos, são famílias envolvidas. E por que eu tinha que quitar a minha dívida? Eu poderia, então, assim, minha dívida com eles, vou embora, fechar as lojas e pronto, vida que segue. Eu tinha um bem muito precioso, alienado, lá. Quando você abre uma loja, ou você penhora algum bem seu, ou você oferece uma carta de crédito. A carta de crédito ela tem um custo alto. E a casa dos meus pais, ela é quitada. Então eu pensei assim, por que não? Em vários momentos eu tenho registros com o gerente regional dizendo que solicitou a penhora do imóvel da casa dos meus pais. Mano, que absurdo, cara. Mano, isso aqui é um absurdo muito grande, pô. O cara é um agiota, pô. O Ale Cacau Show é o agiota do chocolate, pô. Que bagulho bizarro, cara. Em vários momentos, porque a nossa dívida estava aumentando. Então, vocês conseguem entender o meu desespero? Nenhum filho tem o poder de tirar nada dos seus pais. Muito pelo contrário, a gente tem que ser muito grato. E era um peso muito enorme que eu carregava, porque em vários momentos o gerente regional falava que já tinha solicitado a penhora da casa dos meus pais. Toda vez que ele falava isso, eu pedia ao nosso advogado pra conferir, nunca teve nada em aberto. Que filho de uma... Tem que pegar esse gerente aí, enfiar a trufa na goela dele, até o fígado dele virar um foie gras. Essas trufas bosta aí. Porque a gente não tinha como pagar a dívida, não tinha. Gente, você já tá endividado, é um turbilhão de coisas passando pela sua cabeça. Aí, esse arrombado desse Alê, com essa arrombada dessa equipe dele aí, que faz tudo porque ele manda, né? Deita no franqueado, né? Alopa o franqueado, humilha, fica fazendo esse tipo de ceninha, de joguinho, vamos pedir a penhora, vamos fazer não sei o quê. Aí o franqueado, que já tá lá com dívida até o ferrado, na merda, devendo, você acha que o cara vai tratar como os funcionários dele? Como você acha que é o clima dentro de uma loja dessa? Como você acha que fica o ambiente pra galera trampar? Porque o franqueado, querido franqueado, como disseram aqui mais cedo, você não é dono do meio de produção. Você é só mais um trabalhador, você é só mais uma pessoa da classe trabalhadora que tá sendo explorado por um chantagista. Então é bom você não ficar contra o seu funcionário. É bom você ficar do lado do seu funcionário. Por quê? Porque você é mais um. Você é funcionário do Alê. Tomando dívida, sendo chantageado, tendo que ouvir que a casa do seu pai, no caso da moça aqui, foi penhorada. Por quê? Por causa de um arrombado desse. É o chá revelação dos meios de produção. E ainda vem um cara desse, filho de um,
e faz esse terror psicológico ainda. Porque todo mundo sabe o valor que tem a casa de uns pais. Todo mundo deveria saber, pelo menos assim eu espero. Todo mundo deveria saber o valor que tem. E foi esse o ponto que eles descobriram que era o nosso calcanhar de Aquiles. E era nesse ponto que, a todo momento que a gente relutava por não pagar a dívida, tentar renegociar de alguma forma, eles iam e falavam que ia penhorar. Algumas lojas têm a cachoeira de chocolate. Agora eu só vou conseguir olhar para essas fontes e enxergar uma cachoeira de chorume. Casa dos meus pais. Eles merecem todas as reportagens que estão passando. Eles merecem toda a exposição. Eles fizeram por onde? Aqui se faz, aqui se paga. Deus é justo. Um baita de um trambiqueiro, hein? Apareci? Tava gravando, cheguei em casa agora, tava com os irmãos chatos do Kevin gravando, brincadeira. Aí muitas mensagens legais que vocês estão mandando, gente, assim, é um milagre, porque é unânime. Todo mundo tá mandando mensagem legal pra gente. Então já tô grata desde já por todo mundo que ouviu, todo mundo tá chegando aqui. E aí surgiu uma questão que algumas pessoas estão perguntando, mas perguntando de boas mesmo, que elas não entendem como funciona. Tipo, Ju, mas não teria problema eles venderem, tentarem usar a influência de vocês, o alcance de vocês, pra conseguir vender o que tá encalhado? Não teria problema nenhum. Só que quando a gente fechou isso com eles, isso não foi falado. E se isso é falado, a gente tenta usar estratégias diferentes, né? De repente, não é fazer um vídeo no YouTube, que é uma coisa mais Tô pesada. chutando aqui, eles fecharam um contrato de público a Cacau Show e aí a Cacau Show ofereceu pra eles divulgarem coisa encalhada. Pelo jeito é isso, né? Eu entendi certo, eu acho. Mas até mais cansativa, de assistir, né? Pra vender, sei lá, promoção de trufa. Então a gente teria feito de outra forma, a gente teria feito stories ou então um reels, alguma coisa desse tipo, e isso nunca foi falado, entendeu? Porque quando a empresa joga aberto, você consegue trabalhar junto com ela e... Então quando a gente entrou pra trabalhar com eles, a gente achava que a gente ia fazer o quê? As novidades, porque até então o nosso trabalho na internet sempre foi muito mostrar essas novidades, principalmente de Páscoa, de Natal e etc. E não era o que acontecia conforme todos os outros stories que a gente contou. Então, resumindo, foi isso, tá? A gente achou que ia ser início um sonho, e desde o primeiro momento, na primeira ação já foi um negócio dos 23, ó, 28, eu falei 20, eram 28 sacolas de ovos de Páscoa. E... Olha lá, todas as outras empresas de chocolates que já trabalhamos foram nota 1 milhão, 10 mil, 100 mil. Foram nota 100 mil. Copenhagen, Hershey's, Lacta, Nestlé, Dengo, só amor. Alô, Dengo! Dengo, se quiser mandar chocolate aqui pra casa, eu divulgo no maior prazer, hein? Foto de 2021, os produtos encalhados. A dúvida universal que a gente fez com tanto ovo de Páscoa, eram uns 60, eu acho, e a gente não ia gravar aqueles 60 ovos de Páscoa. Primeiramente, falei pra minha assessora, pode falar pra eles que se eles quiserem passar aqui de volta e buscar, tá separadinho. A gente não vai conseguir entregar esse tipo de trabalho que eles estão exigindo da gente, porque não é assim que a gente trabalha. Aí ela falou que não tinha volta, que deixou lá e tal, e ficou o quebra-pau da gente resolver, né, pra fazer o vídeo como foi ao ar. E aí a gente chegou à conclusão que a gente ia gravar os principais ovos de criança, infantis, mas ainda assim ia sobrar uns 50 ovos. Então a gente desceu, a gente morava lá no condomínio, né, nos apartamentos, e a gente desceu e perguntou pra todo mundo da portaria, os funcionários, quem tinha filhos e netos, e falou, foi anotando, menino, menina, né, não sei o que, foi distribuindo. A Magda distribuiu na família dela inteira, e assim os ovos da Cacau Show fizeram pessoas felizes, várias famílias. Não gente, a família dos franqueados, né? A Magda, parece que não, mas ela é da zoeira às vezes. Quando a gente voltou lá do hotel, que a gente trouxe o chocolate de lavanda, e ninguém conseguia comer, porque parecia que você tinha mesmo mordido uma barra de pinho-sol. Na verdade, parecia que o chocolate caiu numa poça de pinho-sol e depois você comeu, entendeu? Aí a Magda falou, nossa, que é isso aqui? Eu falei, não, Magda, eu não sei nem o que eu faço, porque a gente não gostou. Aí a Magda, deixa eu provar. Aí a Magda, parece que tá comendo perfume. Aí olha a Magda, vamos deixar pra Wanda. A Wanda é a irmã dela, que trabalha com a gente. Ela é esganada, ela gosta de tudo. Quero ver você falando mal do Cacau Show. Problema é normal, assim, não é problema, assim, às vezes você faz um negócio, aí a marca pede pra refazer, né, um probleminha ou outro, mas duradouro, assim, de chorar, acho que Cacau Show foi a única, não foi? Acho que sim. De chorar é um alívio muito grande, porque a gente ouviu e leu muitas injustiças ao longo desses 4 anos, sabe? E por mais que você fale que não, gente que... Olha lá, olha os defensores de patrão nos comentários, ó. Dormindo tranquilo porque agora o pau tá torando e as pessoas reconhecendo que não éramos malucos quando falávamos sobre uma marca abusiva que deixamos de trabalhar. Vamos ver. Chegou a hora de abrir o jogo, hein? Vamos falar sobre Cacau Show, gente?
Então, acho que a maioria já tá sabendo das polêmicas que estão acontecendo com a Cacau Show. E só que eu acho que agora que muita gente tá vendo, eu acho que chegou o momento da gente contar a nossa experiência de trabalho com eles. Que por muito tempo o tempo passou e eu sofri calado. Volta e meia a gente vai falando umas coisas aqui, outra ali, respondendo alguns comentários, falando, não foi bem isso, né? Então, Mas nunca falamos abertamente tudo. A gente vai aproveitar que essas coisas estão aparecendo para falar abertamente com vocês todo o nosso histórico com a Cacau Show. Eu vou contar para vocês desde o início, tá? Para ficar a história completa. E não ficar nada fora de contexto. A gente trabalhou com a Cacau Show de 2020 até 2021, mas não um ano inteiro, entendeu? A gente começou no final de 2020 e entrou em 2021 e foi quando a gente rompeu com eles, né? Ao contrário de que muita gente tenta falar por aí, eles que romperam com vocês. Eles têm ranço porque tomaram o pé na bunda. É mentira. É como se a gente tivesse um problema com a Cacau Show por eles terem encerrado o contrato com a gente. Não, né? Quem deu o pé na bunda foi a gente. Contrário. Não foram eles. Trabalhar com a Cacau Show pra gente foi uma... Quando chegou, né, pra gente esse trabalho e essa oportunidade de ficar por um longo período trabalhando com eles, foi como se a gente estivesse realizando uma coisa muito importante pra gente, porque era uma marca que a gente já gostava, a gente já sempre achou o custo-benefício maravilhoso. Eu conheci a Cacau Show nos primórdios da Cacau Show, conheci a Cacau Show em 2005, nem sonhava em ser blogueira, era publicitária na época. E então, pra gente foi muito legal quando a Cacau Show chegou pra trabalhar com a gente. E sabe aquela história que é o início de um sonho? Não deu tudo certo, não, deu tudo errado mesmo. No início, quando tudo começou, a gente falou, nossa, que bacana, como vai ser e tal. E a gente tinha trabalhos pela frente, porque seria por um longo período, né? E só que quando você fecha um contrato grande, você não sabe o que você vai postar lá na frente, você sabe que você tem entregas pra fazer. Pra gente trabalhar com eles era pra ser uma coisa muito legal, porque a gente fazia review dos produtos deles desde 2016, quando a gente começou o nosso canal no YouTube. Então, pra gente, a Cacau Show era muito aquele produto assim, tem uma qualidade bem boa, né, quase premium, liberando premium, e tinha um custo-benefício muito bom, tinha um preço muito... Na berola de ser bom. Então, fechar com eles foi uma coisa assim, cara, muito legal, né? A gente vai trabalhar com uma marca que a gente acha os produtos legais, que a gente gosta de levar isso para os nossos seguidores. É um produto que a gente já aprova, que é uma coisa super importante pra gente, então não teria problema a gente fazer uma publicidade desses produtos. Porque a gente já consumia a marca. E a gente também teria acesso a esses produtos, a esses lançamentos com mais antecedência, né? Então a gente conseguiria gravar os vídeos com mais calma. Algumas coisas que são mais difíceis de você achar na loja, a gente teria acesso... Teoricamente, teria acesso direto na linha de produção, eles entregariam pra gente, porque né? Então tudo pra gente seria mais fácil. A gente é do Rio, então, como vocês sabem, a gente tem muita dificuldade de encontrar em primeira mão os lançamentos. É o pessoal de São Paulo que tem mais. E quando a gente começou a trabalhar com São Paulo é muito melhor que o Rio, né? Com a Cacau Show, a gente falou, cara, que ótimo, a gente vai conseguir produzir tudo isso antes, sem aquela correria, sem ficar fazendo plantão na porta das lojas para as novidades chegarem. Então, nossa expectativa era toda essa que a gente tá contando pra vocês. Essa foi a nossa expectativa, né? Mas foi completamente diferente da realidade. A gente já, logo na primeira divulgação que a gente fez para eles, a gente já percebeu que tinha alguma coisa estranha. Porque a gente sempre ficava correndo nas lojas para ter os produtos em primeira mão, para poder logo gravar o vídeo e trazer para os nossos seguidores. E a gente ficou assim, agora que a gente tem acesso direto com a fábrica, a gente vai ter esses produtos com mais antecedência ainda. Vai sim, vai esperando. Espero o Ale Cacau. Só que o que aconteceu foi o completo oposto Cocô Show disso. A gente chegava e falava assim, exemplo, tá? Eu queria... Isso é verdade, aconteceu. A gente queria o ovo amarula. O ovo amarula bombou na época. A gente queria muito o ovo amarula. Era o lançamento daquele ano, e era muito importante. E a gente começou a falar com a nossa assessora, tipo, e o ovo amarula? O ovo amarula não chega. E eles começaram a alegar que não tinha acesso pra mandar pra gente esse ovo amarula. Sendo que eu fiz plantão na porta da loja do Barra Shopping da Cacau Show de lá, todo dia, e eu achei o ovo amarula e eles dando desculpa que eles não tinham como mandar pra gente o ovo amarula. Então a gente já começou a perceber que tinha alguma coisa estranha, mas a gente não estava entendendo o que era. Dificultavam as novidades chegarem até a gente. E aí chegou o ponto que eu comecei a pedir, falei, olha só, eu vou nas lojas, compro. Chegou ao ponto que eu falei, não precisa nem me reembolsar. Eu boto no meu bolso, a gente já recebia pelo público, o desconto dali não vai ser 100, 200, 300 reais que vai acabar com isso, porque a gente, graças a Deus, também ainda tem coisa do YouTube que recebe e importante é entregar em primeira mão pra vocês as novidades.
Só que o problema é, se a gente falasse isso, contasse isso pra vocês na época, a Cacau Show tava super queridinha. A Cacau Show começou a não ficar muito queridinha esse ano, assim. Mas antes era super queridinha. Qualquer coisa que a gente falasse, falava que era ranço e etc. Chegou ao ponto da gente comprar as novidades, porque as novidades não chegavam. Um belo dia, era um feriado, e a gente morava lá no apartamento ainda. Chegaram 23 sacolas de ovo de Páscoa. Eu falei, que é isso? 23 sacolas de ovo de Páscoa? Eu trabalhando e a Juliana me mandou mensagem, caraca, finalmente chegou, porque chegou já muito perto da Páscoa, né? Deve ter chegado só... Qual que é a versão Caribe da Cacau Show? E eu, pô, que legal. Quando eu cheguei em casa do trabalho e a gente foi ver o que tinha dentro da sacola, cara, eram umas paradas nada a ver. 23 sacolas de ovos. E se juntasse todos os ovos de Páscoa que tinham dentro da sacola, devia dar o quê? Mais de 50, 60 ovos de Páscoa. Só que todos os produtos eram produtos que a gente não queria mostrar. Não, desculpa te cortar. São produtos que eles não teriam interesse em ver. Eram ovos infantis na época que não eram maneirões igual os de agora. Então vinha chaveirinho, vinha um negocinho dentro, um bonequinho, e tinha uma listagem até de materiais que que eles queriam que a gente falasse. Então, assim, você tinha que falar que era de poliuretano, sacanagem. Tinha que falar que, ó, isso daqui ele é assim, assim, assado, a embalagem é feita com plástico, não sei o que, não sei o que. E a gente falou, o que é isso? A gente vai ter que fazer um catálogo. Agora, imagina vocês assistindo um vídeo com 60 ovos de Páscoa, a gente descrevendo um catálogo de produtos. Sendo que daqueles 60 ovos de Páscoa, nenhum ia ser interessante pra vocês. Nenhum deles era novidade. E aí a gente tava achando isso muito estranho. Muito doido. Como assim eles não querem mostrar o lançamento, a novidade, né? E a gente também querendo mostrar isso pra vocês. E aí, logo nesse primeiro trabalho, a gente imediatamente já teve que bater de frente com eles pra poder falar assim, cara, não é isso que a minha audiência quer ver. Os meus seguidores não querem ver isso. E eu tenho certeza que se eu colocar um vídeo com esses produtos que vocês estão pedindo, o vídeo não vai bem, as pessoas não vão interessar, as pessoas vão estranhar por que a gente está mostrando aquilo. Então... É uma publicidade desinteressante. Exatamente. A gente, cara, teve que bater muito de frente para eles entenderem que... Chegaram os vencidinhos da fábrica. Não era dessa forma que a gente trabalhava, não era o conteúdo que a gente queria fazer, não eram os produtos que a gente queria mostrar. Mas né? vocês são funcionários do Ale Cacau Show. Vocês assinaram um contrato de publi, mas na cabeça dele, vocês têm que obedecer o que ele quer. Esse mongão. E aí, nesse primeiro momento, pode parecer pra vocês assim, bobeira, vocês conversaram com eles e resolveu. Mas foi assim, meio que quase uma briga pra conseguir fazer o vídeo da forma que a gente tinha que fazer pra vocês acharem interessante. Chegou ao ponto de, nessas trocas de mensagem, a gente receber áudios extremamente grosseiros, em tom elevado, falando da gente. Tipo, coisa bem chata. Tem tanta coisa, gente. São 28 sacolas. Mas pra que tanta coisa? Não sei. Tô chocada ainda. E foi essa relação de eles querendo que a gente gravasse coisas que a gente não queria mostrar pra vocês. O tempo inteiro. Foi, tipo, quase um ano nessa relação. Pra desovar estoque? Morada, pra ser uma coisa leve, descontraída, que vocês se divirtam com a gente. E não é uma coisa, assim, pensada, é uma coisa que acontece naturalmente. Né? Os nossos vídeos sempre foram assim, né? Sempre foi uma conversa de amigos, mostrando alguma coisa, alguma comida. Era só cancelar o contrato. Mas aí vai saber se a Cacau Show não penhorou, não alienou o apartamento deles, né? Porque pelo jeito que a moça falou, uma gastronomia e trazendo ali sempre uma piada, né? Normalmente uma parte da Juliana, né? Bem engraçado, bem descontraída, né? Eles começaram a implicar nos mínimos detalhes, do tipo, não, em tal minuto, tal segundo, a Juliana passou a mão no cabelo, a gente não quer isso. Não, em tal minuto, tal segundo, a Juliana pegou a cachorra na mão. Não era nem isso. Eu falei sobre a Julieta e eles não gostaram. Teve uma vez que eles pediram pra não ficar falando sobre cachorro, não brincar com cachorro, que a gente ficava falando que a Julieta era Marlene. Nessa época, lembra? Então, assim, nos mínimos detalhes eles queriam interferir. Não, se eu vou fazer uma publi e o cara falar, não pode falar dos cachorros, na hora, então beleza. Então enfia o teu contrato no... E ao invés de ser uma coisa prazerosa e legal, começou a se tornar um tormento na nossa vida aquilo. Então toda vez que tinha trabalho ali, tipo, chegou o briefing novo da Cacau Show. Eu já comecei a ter crise de ansiedade. Então eu chorava, eu me tremia. Olha, pra quem foi CLT, você não aprendeu muito, não. Ter crise de ansiedade porque chegou recebido? Chegou briefing? Eu não conseguia dormir, porque eu sabia que tinha problema. Calma aí também. Chegou o ponto deles proibirem a gente de comparar com qualquer outra coisa, que a gente tem muito isso, né? É um docinho de leite muito gostoso, tem um gostinho... Sabe aquele docinho de leite de Minas que a avó faz da fazenda?
Não podia falar. Não pode falar. Aí vinha um e-mail, correção. Nossa, essa sobremesa é maravilhosa. Lembra uma que a gente comeu em Nova York, tu lembra? Eles não queriam. pode comparar. A gente, mas, cara... Era nos mínimos detalhes. Era de uma forma tão abusiva que se a gente fizesse o que eles pediam... Era cara, pra o regravar... Vídeo, não, e o era... vídeo ia ficar uma coisa... uma propaganda de televisão. Então, porque você contratou a p... do influencer pelo estilo de conteúdo que ele faz. É tipo alguém querer contratar fazer publi no show do React, e aí na hora da publi a pessoa fala, então, mas não pode reagir a vídeo. Não pode fazer React. A gente quer que você divulgue a nossa marca, mas sem fazer React. Descaracteriza todo o trampo, pô. Esse é o lance. Você já conhece essa coisa aqui, a ciência nova? Chegou ao ponto que a gente já tava sem graça de ter que divulgar tanta coisa desinteressante pra vocês. Porque a gente pensa nisso, né? Teve um negócio de um panetone que o lançamento deles, o grande lançamento deles era de morango. Não sei se era morango com cream cheese, morango. Nossa, cheesecake? E eles não mandaram esse panetone, porque eles não mandavam novidades de jeito nenhum. Eles só queriam mandar, depois vocês vão entender, né? O que ninguém queria ver. E aí eu bati pé, e eu reclamei, e eu fiquei semanas lá lutando, porque eu queria mostrar o grande lançamento deles, da época. Até que eu peguei e falei, gente, chega, posso comprar com meu dinheiro e eu vou postar? Eles falaram, pode. Então, beleza. Você posta, mas não dá muito foco nele. Dá foco nos outros que a gente tá pagando. Não, antes deles falarem pode, eles falaram que não. Antes que não. Primeiro eles ficaram fazendo assim, não, a gente não tem como mandar, não tem como mandar. A gente chegou na loja, achou, comprou e falou assim, gente, compramos. Eles, não, mas eu não quero que mostre, e tal. Aí a gente bateu muito o pé. Aí eles, tá bom, mostra, mas não mostra muito, mostra mais os outros produtos. E aí essa coisa foi perdurando por muito tempo. Tem um FG pra eles? Claro que tem. Não tô dizendo que não tem. Mas o que eu tô tentando entender aqui é a relação do que a Cacau Show promete e o que a Cacau Show entrega. Que tem o FG, eu sei que tem. Ou a gente não fecha aquela publicidade. Vocês entenderam? Vou contar pra vocês agora como a gente rompeu com eles. Então, nessa confusão de manda produto, não manda, quer mostrar produto que a gente sabe que não é interessante pra vocês, quase um ano batendo de frente com eles o tempo inteiro, chegou acho que no Natal, né, de 2021, acho que foi isso. E aí, mais uma vez, começou a situação de eu quero o lançamento, e eles não mandando o lançamento. Então, o que a gente fez? A gente deu um ultimato neles. A gente falou assim, gente, se o produto que a gente quer gravar o vídeo para os nossos seguidores não chegar até a data tal, pode cancelar, a gente vai cancelar o contrato com vocês, não tem mais condições de a gente trabalhar com vocês, porque não faz mais sentido pra gente, entendeu? Vocês querem alterar o nosso conteúdo, querem alterar os produtos que a gente mostra. A gente só tá divulgando coisa sem graça, o nosso conteúdo tá perdendo a autenticidade, os nossos seguidores não estão gostando do que tá aparecendo pra eles, nem a gente tá gostando de postar isso. E eu e Juliana, a gente ficou assim, cara, por que eles fazem isso? O que tá acontecendo? Era tão melhor mostrar lançamento, mostrar produto bom. Levar as pessoas à loja. Por que eles fazem isso? A gente não conseguia entender. E foi aí que, cara, tudo fez sentido na nossa cabeça. A nossa cabeça explodiu. A gente foi, né, tentando, tal eu coisa. Lembro como o foi. lançamento era tal. Você lembra? Então conta, porque eu não lembro em detalhes. A gente foi na Mega Store. E aí, chegando lá, a gente viu uma banca de promoções. Sabe aquela bancona de promoções? Sim, aquele saldão. E dentro do saldão tinha tudo que eles pediram naquele mês pra gente divulgar. Muitos de vocês já estão mandando mensagem, vocês foram mais sagazes. A gente foi bobinhos e inocentes. A gente não entendia o sentido de mostrar coisa ruim. Porque na nossa cabeça, assim, faz muito mais sentido mostrar o lançamento, aquela coisa que todo mundo vai querer saber, do que uma coisa que porque toda marca mostra coisa maneira. Sabe o que eles queriam? Eles esperavam ver o que ia encalhar e mandava para os influenciadores. É isso, chat. Tem uma boa dose de força guerreiro pra eles aqui. Obviamente tem. Mas franqueados afirmam que rede funciona como seita. Informações da Gabriela Furquim. Grandes eventos motivacionais com palestras, música alta, discursos e depoimentos emocionantes de sucesso. Lives e encontros virtuais para falar do poder da iniciativa, do pensamento positivo e da dedicação incansável à empresa. E, ao mesmo tempo, total ausência de espaço para discutir cláusulas dos contratos e as políticas da empresa, como o aumento abrupto dos preços dos produtos. Franqueados da Cacau Show relatam o clima de seita dentro da maior rede de franquias do Brasil, com punições para quem questiona as normas e práticas da empresa. Quem comanda boa parte dos momentos devocionais
É Alexandre Tadeu da Costa, conhecido como Ale Costa, o fundador e CEO da Cacau Show, que hoje conta com mais de 4.000 unidades espalhadas em todo o país. A realidade de parte deles, no entanto, é bem diferente da apresentada por Ale Costa nas redes sociais e em entrevistas em programas especializados de negócios. Franqueados relatam, por exemplo, que ao reclamarem de problemas como cobranças ou mudanças no valor dos produtos, passaram a ser perseguidos, recebendo chocolates para vender com a validade perto de expirar e produtos encalhados com pouca saída. Situação que muitas vezes inviabiliza o funcionamento das franquias e leva os empresários a fecharem as portas. Na justiça, a Cacau Show acumula processos por cobranças indevidas e por não fornecer produtos de forma adequada para lojas franqueadas, caso em que as retaliações ficam ainda mais rígidas. Processo que tramita na 25ª Vara Cível de Brasília evidencia que punições como a retirada de crédito, obrigando os franqueados a comprarem os produtos à vista, é institucionalizada com previsão contratual. Para você saber mais detalhes dessa história da Cacau Show, Não vejo a hora. pelos franqueados como uma seita, acesse metrópolis.com e leia. Não faço a menor questão, chat. Ó, deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. Nessa questão de seita aí que vocês estão interessados, a gente precisa fazer a seita do show do React, hein? As próximas datas do show do React estão aqui, ó. Essa semana eu tô indo pra Goiânia dia 6 e Brasília dia 7. Então cola no show do React, hein? E também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos, porque vocês sabem que todo dia tem vídeo novo aqui.